para pôr isto a gravar. Pronto. Antes de mais, queria dar as boas-vindas a todos. Obrigado por estarem, por participarem neste webinar. Ele está a ser realizado no âmbito do Festival de Observação de Aves, como sabem. Não sei se toda a gente conhece, mas já deve ter ouvido falar. Todos os anos é realizado e temos mais de 200 atividades a decorrer, este ano com muitas restrições, menos pessoas, muitas regras, mas conseguimos realizá-lo. E a novidade é este festival online, portanto, pela primeira vez estamos a realizar estes webinars e tem corrido bastante bem. Portanto, se quiserem participar nos próximos e ainda não se inscreveram, ainda vão a tempo. E estes próximos, à partida, poderão aceder ao link no próprio site, portanto podem ir ao site e estará lá o link. Este que teve muitos inscritos, portanto julgo que não puseram lá o link no site. De resto, como já referi, eu desliguei os microfones, portanto se tiverem questões, agradecia que escrevessem no chat e no final o orador vai responder. Se houver assim alguma situação que queiram mesmo mais, também podem levantar a mãozinha, acho que aqui as reações também podem levantar uma mãozinha. E pronto, no final, não sei se hoje ou amanhã iremos pôr o webinar também no YouTube do festival, portanto podem depois consultar se quiserem reavivar algum canto, alguma coisa. E pronto, e para apresentar só o nosso orador, o Ani é o Ani Alonso, ele trabalha na Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, é meu colega, é técnico da SPEA, portanto, e também é o responsável pelo Censo de Aves Comuns da SPEA, portanto é um grande conhecedor das aves e dos seus cantos, portanto estão todos muito bem entregues. Eu agora vou dar a palavra ao Ani, acho que já tens som, certo? Podes partilhar o teu ecrã, pronto. Ok, obrigado Joana pela introdução. Boa tarde a todos, aproveito para desejar boa tarde a todos e bem-vindos a esta sessão a este webinar do Festival de Sagres, integrado no Festival de Sagres. Neste webinar vamos falar um bocadinho sobre o canto das aves. Eu acredito que há sempre um bocadinho de expectativas diferentes pessoas, diferentes contextos, umas se calhar que nunca tiveram contacto com a observação de aves, mas têm alguma curiosidade, outras que já têm algum contacto, outras até já conhecem alguns cantos, ou até muitos. De qualquer maneira, são todos bem-vindos. Esta sessão será, por isso, também um bocadinho para introduzir este tema, não é? Eu não vou poder, se temos muitas espécies de aves, não vou poder falar sobre todas, mas vou falar sobre algumas das mais comuns, que eu acho que é aquilo que é mais interessante, inclusive para quem está a começar, para poder iniciar-se tanto na observação como na própria aprendizagem dos cantos das aves. E, portanto, eu vou partilhar agora convosco a minha tela e vou pôr aqui a apresentação. Portanto, qualquer dúvida que tenham podem ir pondo no chat. Provavelmente vamos deixar as dúvidas para o final porque é mais fácil, porque são bastantes pessoas e podiam surgir muitas questões, mas de qualquer maneira depois tentaremos responder a todas. Alguma coisa que fique por responder também poderão eventualmente depois mandar para o meu contacto que eu posso disponibilizar depois no final. Então, nesta palestra vamos falar um bocadinho sobre os cantos das aves. Nós somos a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, para quem não nos conhece, algumas pessoas que já nos conhecem, as outras não, por isso eu faço só aqui uma breve introdução. Somos uma ONG de ambiente, cuja missão é trabalhar para o estudo e conservação das aves e dos seus habitats. Portanto, trabalhamos em diversos campos, digamos assim, desde em projetos de investigação e conservação, assim como também coisas de educação ambiental. Temos, obviamente, uma boa base em termos de número de sócios, que também, com quem nós fazemos atividades, mas também que também integram os nossos censos, participam dos nossos censos, participam das nossas atividades, e, portanto, há uma inter-relação muito forte e também temos muitos voluntários que também trabalham nos nossos projetos. Só para terem uma ideia, em termos da diversidade de coisas que fazemos, tanto trabalhamos a nível da monitorização das aves e das espécies, quer em trabalho de campo, quer a partir de pontos fixos, quer em coisas, em projetos que já estão bem definidos, em uma estrutura definida,
querem coisas mais pontuais. Temos projetos de conservação, muitas vezes também significa trabalhar com espécies invasoras. Depois trabalhamos também com escolas, na parte da educação e sensibilização ambiental, e mesmo com a sociedade em geral. Também trabalhamos diretamente com os políticos, os grupos políticos, no sentido de influenciar as políticas em prol da conservação da natureza. E, claro, promovemos a observação de aves, não é? Essa é talvez uma das coisas mais importantes, porque achamos que também é importante as pessoas conhecerem a nossa avifauna. Por outro lado, também acompanhamos os projetos que podem ter mais impactos sobre a avifauna e sobre o ambiente, sobre os habitats, e tentamos sempre dar os nossos pareceres relativamente a esses projetos. Ora bem, voltando aqui para o tema da nossa palestra, o canto das aves. Porquê que as aves cantam? Portanto, esta seria logo assim a primeira pergunta que faríamos, até para compreendermos melhor o canto, convém percebermos porquê é que as aves cantam. Existem duas razões, normalmente, que são sempre referidas. Uma para atrair parceiros e a outra para defender um território. Na verdade, ambas estão relacionadas. Porquê? Porque as aves, no fundo, cantam para mostrar a sua boa condição, para se exibirem, para mostrarem a quem quer que as ouça que são uma ave bestial e, portanto, têm um canto magnífico. E essa, no fundo, é a função do canto. E isso tanto serve para dizer às fêmeas, por exemplo, porque a maior parte das vezes os machos cantam, para dizer às fêmeas que realmente está ali um bom parceiro, como para dizer a outros possíveis parceiros dessas fêmeas que não se aproximem do nosso território, porque realmente não vale a pena, nós somos as mulheres. E, portanto, é esta função do canto que explica estas duas coisas, mas também não deixa de ser interessante que não é a única. Por exemplo, existem predadores que usam a informação do canto para decidirem se, por exemplo, perseguem ou não uma presa. É o caso da laverca e do esmerilhão, é um caso muito engraçado, porque o canto da laverca dá um sinal ao seu predador mais especializado de que vale ou não vale a pena perseguir. Portanto, se eu cantar bem, o meu canto for espetacular, muitas vezes o predador acaba por desistir da perseguição, porque percebe, este indivíduo não vale a pena. Isto acaba por ilustrar também um bocadinho aquilo que eu estava a dizer no início, que é, o canto mostra sobretudo que é uma forma de exibir a qualidade daquele indivíduo. Já agora ponho o canto da laverca, que é um canto magnífico. E vamos então para a próxima. Como é que cantam as aves? No fundo, as aves cantam e têm este canto, muitas vezes tão diversificado, nós ouvimos tanto uma diversidade incrível de cantos, não é? Porque elas têm um órgão muito particular, que é as sirinas. Esse órgão localiza-se entre a traqueia e o órgão respiratório, os pulmões, os brônquios, e no fundo são duas câmaras que estão rodeadas por uns anéis de cartilagem e que têm músculos que as controlam de forma separada. E isso faz com que uma ave consiga produzir uma diversidade grande de sons de forma diferente, através das duas câmaras, de forma independente. Portanto, esses músculos trabalham de forma independente. No fundo, é este órgão que permite o canto das aves. Mas isto é tão interessante que as aves não usam só o seu órgão mais conhecido, o órgão vocal, para cantar. Para cantar no sentido de para produzir um som que é usado para demonstrar a sua qualidade. Podem fazê-lo de formas diferentes. Por exemplo, mesmo através do som que sai num determinado tipo de voo. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, este é o som que é provocado pelo ar a passar nos voos de exibição da natureza. Portanto, quando ela faz aqueles voos picados de exibição, sai um som muito particular e que tem esta função igual a de um canto que fosse produzido pela parte vocal. Haverá outros exemplos de cantos que são usados nesse mesmo sentido e que não são necessariamente pela sirene. Ora bem, só para vos dar uma ideia de como é que funciona depois também o trabalho com os cantos, existe um gráfico que é um sonograma ou espectrograma,
que no fundo é a representação visual das propriedades acústicas de qualquer som. Tem sobretudo a ver com a intensidade, com a duração, com a frequência desse som. Como a maior parte de vocês devem saber, o som propaga-se pelo ar através de ondas. E, portanto, aquilo que define as características do som, no fundo, são a amplitude e o tempo entre essas ondas. No fundo, a duração, que acaba por ser o período, que é a duração entre cada ciclo de ondas. O que é que isto significa? Isto significa que, em termos depois dos gráficos que vão aparecer naquele espectrograma, eles vão variar de acordo com as características dos cantos. Ou seja, componentes do canto mais agudas ou mais altas, ou componentes do canto mais graves ou mais baixas, vão aparecer de forma diferenciada nesses gráficos. Isto é só uma imagem só para mostrar, aqui na parte de baixo vocês podem ver que os sons mais agudos aparecem num ponto diferente do gráfico. E, portanto, no fundo, depois quando nós vemos o canto por inteiro, conseguimos ter uma noção das várias variações dos vários componentes do canto, que vão variar consoante as características de cada um deles. Peço desculpa, vou ter que voltar aqui para trás, porque isto saltou. Isto é só para vos mostrar como é que funciona depois então o canto, como é que ele é ilustrado em termos gráficos, em termos visuais. Isto é mais uma curiosidade. Este é o canto de uma ave, não é uma espécie americana, não interessa agora muito ao caso qual é que é a ave, mas para vocês verem, se reduzirmos para 1/4 a velocidade desse canto, o que vai acontecer é que o som muda completamente. Temos logo uma coisa completamente diferente, é muito engraçado ver isso. Estas características do som, do canto, das várias propriedades do canto, vão depois ser refletidas de forma diferente. E, portanto, todas aquelas componentes que nós não conseguimos diferenciar, depois em termos visuais dão nisto. Não se preocupem, porque a apresentação não vai andar muito à volta destes gráficos, era só para vocês poderem perceber como é que os cantos depois se podem visualizar. Ora bem, na verdade, o canto é só um tipo de vocalização, que tem no fundo esta função e que normalmente acaba por ser, regra geral, não necessariamente sempre, mas regra geral, a vocalização mais complexa que uma espécie em particular tem. Mas, no entanto, existem vários tipos de vocalizações, desde vocalizações de alarme, desde vocalizações de contacto, desde das crias que fazem aquelas vocalizações a pedir comida, mas muitas outras. Por exemplo, no caso das aves marinhas, como vocês podem ver aqui embaixo do albatroz, têm também vocalizações, muitas dessas espécies de aves marinhas têm vocalizações que funcionam mais como reconhecimento, para reconhecerem os parceiros, que às vezes até integradas num ritual de reconhecimento, que tem outras características para além da parte vocal, tem uma parte depois também do padrão de comportamento dos movimentos, etc. Mas só para vocês terem ideia de que existem, na verdade, uma diversidade de vocalizações. E esta também é uma das dificuldades, porque depois, na verdade, quando nós vamos para o campo ouvir aves, não ouvimos só uma ave a cantar, nós ouvimos muitas aves a cantar com muitas vocalizações diferentes. E, obviamente, não as conseguimos reconhecer a todas. Portanto, reconhecer todas, aquilo que nós procuramos, na verdade, é reconhecer algumas características dos cantos de determinadas espécies que nos permitem identificar. Só para dar aqui um exemplo, também gráfico, das diferentes tipos de vocalizações de uma mesma espécie. Portanto, aqui umas vocalizações de contacto, umas vocalizações de alarme e aqui a canção. E quem é que canta em termos assim, quando pensamos muito bem, o que é que pode influenciar ou não o canto, não é? Desde já, como eu estava também a referir, sendo o canto uma característica usada para atrair as fêmeas, não é? É desde logo uma coisa que quase sempre é diagnosticante da espécie e, portanto, também é usado por nós observadores dados para identificar as espécies. Portanto, quase todas as espécies têm um canto único, para não dizer todas.
Depois, por outro lado, em termos, por exemplo, do sexo, na verdade, na maior parte dos casos, é o macho que canta. Há algumas espécies em que ambos os géneros cantam, mas na maior parte das vezes é o macho é o mais vocal. Por exemplo, aqui no caso do pisco de peito ruivo, por exemplo, no inverno, até não é muito típico de se cantar, tanto o macho como a fêmea cantam. E fazem-no porquê? Porque defendem territórios, mesmo no inverno. Território de alimentação, neste caso não de nidificação. Por outro lado, a idade obviamente também está relacionada, porque a maior parte das aves que nós ouvimos a cantar já são adultos, no entanto, os imaturos também já começam a experimentar o canto, e já vou mostrar um bocadinho uma coisa sobre isso daqui a pouco. Depois, obviamente, a época do ano é muito importante, claro, porque obviamente se nós formos no final do inverno, primavera, até ao final da primavera e início do verão, é quando ouvimos a maior parte das espécies a cantar. Algumas espécies cantam durante o ano todo, sobretudo quando são espécies residentes, que também às vezes estão em território durante todo o ciclo anual, mas a maior parte das espécies canta ou canta mais na altura de reprodução. Obviamente, a hora também é importante, as aves gostam particularmente de cantar logo no início do dia, ainda antes muitas vezes do nascer do sol, e durante esse período da manhã, depois quando entram já nas rotinas das suas coisas, das suas atividades, se calhar a atividade vocal baixa bastante, e à noite a maior parte das aves não canta, algumas aves cantam à noite, isso é uma particular também engraçada, por exemplo o rouxinol, uma das espécies conhecidas por cantar também durante a noite. E obviamente o contexto, há uma série de outros fatores que podem influenciar o canto ou não das aves, as condições meteorológicas, estar muito vento, vamos ouvir menos aves a cantar, há uma série de outros fatores que também influenciam, obviamente. Em relação à idade, só para vocês terem uma ideia, em muitas espécies, as aves imaturas têm uma plasticidade em relação ao canto, ou seja, como estão a aprender, elas vão ouvindo o canto de vários, por exemplo, se for um macho, vai ouvindo o canto de vários outros machos e tem uma certa plasticidade. Portanto, o seu canto, quando ouvimos a cantar, é bastante irregular. Depois, quando se torna adulto, o canto como que cristaliza, ou seja, torna-se fixo. E ela vai cantar depois sempre daquela maneira. Obviamente, isto não é exatamente assim para todas as espécies, depende das espécies, mas para algumas é mesmo assim. E isso significa, muitas vezes, em alguns casos, que depois vai cantar assim para o resto da sua vida. Ou às vezes vai cantar assim para o resto dessa época futura. Mas pronto, isto depende um bocadinho das espécies, mas esta parte da aprendizagem é muito interessante. Vou só pôr aqui o canto. Este é o canto imaturo. E este é o canto. Ai, desculpem. Só voltar para trás. Não. Ai, que foi seguido. Peço desculpa. Tenho que deixar. Portanto, este é o canto então do imaturo. E este é o canto desta ave adulta, neste caso desta espécie particular, que é já muito menos fixo, ele já não vai ter essas variações. Aqui, para dar um exemplo também, relativamente aos sexos, mas também relativamente ao tipo de vocalização, aqui vamos ouvir o canto de uma ave que nidifica aqui em Portugal, é uma ave que nidifica tanto no continente como nas ilhas, e é uma ave marinha, e que o macho e a fêmea têm vocalizações distintas. Aqui vamos poder ouvir o barulho na colónia. Não sei se vocês conseguiram perceber, mas o macho e a fêmea têm vocalizações distintas, enquanto que o macho tem uma voz mais aguda, a fêmea tem uma voz mais grave, e isso é notório. Se calhar ao contrário do que esperaríamos, mas consegue-se perceber muito bem a diferença entre os dois sexos neste caso. E é usado, neste caso, esta vocalização, é usado sobretudo por reconhecimento. Portanto, quando os parceiros chegam à colónia,
e portanto, normalmente vocalizam muito e o parceiro responde, conhece, então aí entram no ninho, depois desse reconhecimento. Isto só para vos falar aqui também rapidamente de um site, que é o Xenocamp, que é um site que vale a pena vocês explorarem se querem saber mais sobre cantos. Neste site vocês vão poder encontrar quase as gravações de quase todos os cantos de todas as espécies que queiram encontrar. E isso é muito interessante para quem está a começar a aprender sobre cantos, porque pode ir ouvir a espécie que está a ter dificuldades ou que pensa que ouviu no campo e confirmar. Portanto, é um site muito interessante para quem está a iniciar, mas também para quem trabalha com cantos. Agora vou então falar um bocadinho sobre as diferentes espécies, um bocadinho sobre o canto delas. Não vão ser imensas, como eu disse, e eu se calhar em algumas vou ter que falar um bocadinho mais rápido, mas eu basicamente agrupei-as em 3 diferentes habitats. Umas mais de mosaico agrícola, outras mais de áreas urbanas, mas que na verdade são aves que também ocorrem nas zonas agrícolas de forma igual, portanto esta separação não é completa, mas são aves que facilmente encontram nas áreas urbanas. E depois, para finalizar, também aves de habitats florestais. Ora bem, aqui este é o trigueirão, uma ave típica dos campos agrícolas, sobretudo no Alentejo, e vamos ouvir primeiro o chamamento, é uma coisa muito tenue, quase não se nota. E agora o canto. E o canto, se vocês repararem bem, quase que parece uma moeda a acordar e depois a cair, vamos dizer assim. Porque acelera mais no final e então faz lembrar. Isto chama-se também uma mnemónica, não é? Portanto, que é muito usada para quem trabalha com canto. Que é, quando o canto lhe faz lembrar alguma coisa, então podemos usar essa informação para associarmos mais facilmente quando ouvimos o canto. Esta também é uma ave muito comum nos campos agrícolas. Este canto desta ave tem uma característica também particular, porque ela normalmente canta muito em voo e tem um voo também particular, tem um voo ondulante. E portanto nós vamos ouvir esta ave a cantar e se prestarmos atenção de onde o som vem, geralmente vamos vê-la então a fazer esse voo ondulante e a cantar ao mesmo tempo. Portanto, é mesmo um canto típico e se vocês quando ouvirem este prestarem atenção vão ver a ave então a passar enquanto tem esse voo ondulante. Aqui uma outra espécie que provavelmente alguns de vocês já conhecem, essa não é a maior parte, que é o cartaz, é uma ave também bastante comum, é um insetívoro e por isso gosta de estar sempre empoleirado à procura de presas, mas também sempre muito atento ao que o rodeia. E vamos ouvir se cá primeiro o chamamento. Se vocês repararem, este chamamento tem uma componente em que parece que eles estão a bater pedras, a bater 2 seixos. Daí o nome inglês, que é o Stone Chat. E, portanto, é muito característico este chamamento. O canto é um canto que não tem assim uma característica particular, é um canto relativamente curto e relativamente simples e tem umas partes um pouco arranhadas mas nesta espécie, não é? Uma das coisas que ajuda é que muitas vezes é possível observar a ave a cantar, porque ela muitas vezes está empoleirada. E, portanto, nessas situações também é útil olhar para a ave enquanto está a cantar. E essa, aliás, é uma das dicas que eu acho que é importante para quem está a começar com cantos, é que muitas vezes quando ouvimos a ave a cantar e a vemos ao mesmo tempo, isso ajuda muito mais facilmente o nosso cérebro a fazer o clique entre o som e a ave. E muitas vezes depois quando ouvimos o canto é logo muito mais rápida a associação das duas coisas. Aqui uma outra ave típica, talvez uma ave que não se veja tanto, não é? Porque normalmente gosta de andar escondida, mas cujo canto é muito, muito típico.
Este canto parece que diz. Nas aves às vezes também se usam muito onomatopeias. Portanto, aquilo que o som parece, que o canto parece que está a dizer. Não é? Eu não conheço assim tantas onomatopeias, não sou assim um conhecedor, nem as uso assim muito para os cantos, mas neste caso eu recordo-me de uma que havia em relação à coisa do nicho, que era parecia que ela dizia paspalhão, paspalhão, paspalhão. E então, quando ouvia este canto, parece mesmo que ela está a dizer, e de facto, pode fazer lembrar, mas é mais uma curiosidade. Esta é uma ave com certeza que quase todos conhecem, não é? Portanto, isso é a andorinha das chaminés, é uma ave típica nos campos, também nas cidades se vê e ouve facilmente. Ela tem um canto bastante bonito, musical, portanto tem vários componentes. Eu vou primeiro vou deixar-vos ouvir. Eu acho que uma das coisas que é possível nós nos diferenciarmos e nós percebermos aqui neste canto é que ela muitas vezes começa ao canto a cantar de forma hesitante. Portanto, tem ali umas hesitações, parece que aquilo não vai desenvolver, mas depois lá continua e depois tem partes que obviamente bastante mais musicais, ou pautadas, não é? E no final termina com um trinado assim mais áspero. Portanto, se vocês perceberem essa lógica e ouvirem outra vez, e portanto consegue perceber depois naquele final. No final, sempre esse trinado mais áspero. Esta é uma ave que eventualmente também se calhar nem toda a gente vê com tanta facilidade. É uma ave noturna, embora muitas vezes até ela goste, é uma espécie que até gosta de estar pousada durante o dia, durante o final da tarde. E o que acontece é que tem um canto que parece uma. Eu vou para a primeira tocar e depois. É um chamamento, faz vários tipos de chamamentos, mas esta faz-nos lembrar um bocadinho de bonecos. Os bonecos que se apertam, é mais ou menos. Mas o canto, que é agora, é um lamento, parece assim uma coisa, um lamento. E que se ouve à noite. Mas ela também tem outras. É uma ave bastante vocal e também tem outras componentes, às vezes um bocadinho diversas. Algumas fazem lembrar um linho, um gato. Pegando agora aqui numa outra espécie, que também é muito comum nos nossos campos, que é o pintacilgo. Isto é uma ave muito social e, portanto, normalmente voa em bandos. E uma coisa que os pintacilgos, assim como os outros fringilídeos, gostam muito de fazer é de manter o contacto, mesmo quando voam em bandos, e, portanto, eles vão sempre a fazer um chamamento de contacto, que no caso do pintacilgo é facilmente reconhecido. E depois o canto, muitas vezes, integra esse próprio chamamento de contacto. E depois tem umas partes mais metálicas, é muito rico, é muito variado, também é muito bonito. E, portanto, eu vou primeiro o chamamento, que é uma espécie de tigli, 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 tigli. Que as aves usam para então se manter em contacto durante o voo. E este é o canto. E pronto, tem uma série de silqueiros, mas também notas metálicas. Obviamente, se calhar não é um dos cantos mais fáceis para quem está mesmo a começar, mas é um dos cantos que é bastante reconhecido pelas pessoas do campo, que muitas vezes conseguem reconhecê-lo muito bem. Aqui mais uma espécie que também facilmente se ouve quando andamos nos campos, no campos agrícolas. Tem um canto
que é muito simples, é pouco, tem esta componente de aspecto. Muitas vezes é uma espécie que gosta de tentar todos baixos, como um monte de pedras, portanto também muitas vezes conseguimos encontrá-la, embora às vezes também cante escondido. Agora aqui, antes de passarmos para o próximo habitat, ia-vos só também falar brevemente deste outro site que acho que vale a pena explorarem, que é o Bird ID. É um site que permite não só vocês fazerem uma série de quizzes que podem ser usados de acordo com o vosso conhecimento, portanto há vários níveis de conhecimento e pode também ser filtrado por uma determinada área, portanto, quero só as espécies que ocorrem em Portugal e quero começar pelo nível 1, pelo nível de iniciante. E depois vão aparecendo, podem também fazer a parte da identificação visual, obviamente, mas mas a mais importante aqui é que podem fazer a parte de identificação auditiva. E nesse aspecto vão-vos aparecendo opções, vocês ouvem o campo e vão poder responder. E depois, claro, à medida que vão aprendendo, podem ir para os níveis mais altos, em que, por exemplo, às vezes já aparecem várias espécies a cantar, etc. Portanto, é uma boa ferramenta para aprender sobre os cantos das aves. Também tem uma outra componente, depois de explorarem o site, podem encontrar, onde tem as características das espécies e muitas vezes também compara espécies próximas, não só a nível das suas características morfológicas, mas depois também a nível do canto. Isso também é muito interessante, porque às vezes há espécies que nós, para as distinguirmos, é mais facilmente a partir do canto, e então podemos ver logo essas diferenças. É um site que vale a pena explorarem. Eu até gostava de vos mostrar um bocadinho, mas eu tenho medo que depois se perca muito tempo. No final, talvez, se houver um bocadinho de tempo, eu ainda posso mostrar. Ora bem, então relativamente às aves que ocorrem em ambiente urbano. Como eu tinha dito, não ocorrem exclusivamente em ambiente urbano, mas ocorrem sobretudo em ambiente urbano. Ou pelo menos nós podemos vê-las facilmente em qualquer parque ou jardim. Portanto, temos aqui o verdilhão. O verdilhão também é uma ave bastante vocal. E possui uma grande diversidade de chamamento. Mas eu chamava a atenção, agora no canto, chamava a atenção para esta componente mais anasalada do canto, que normalmente acaba por ser distintivo em relação à outra grande diversidade de sons que estamos ouvindo. É uma ave que gosta muito de cantar em todos muito altos e, portanto, muitas vezes quando ouvimos o verdilhão, se olharmos bem lá para cima do topo da árvore, ela às vezes está lá mesmo no topo a cantar. Esta é uma ave que com certeza todos vocês conhecem. Tem um canto muito bonito, muito aflautado, embora muitas vezes no final do canto ele se torne bastante irregular, isso é uma coisa que ajuda a conhecer. É uma espécie cujo canto muitas vezes é difícil de distinguir em relação à tuti negra de cabeça preta, também tem um canto assim muito parecido, muito aflautado, mas neste caso do mel realmente acabam por ser estrofes mais breves, com este típico final mais irregular. Tem vários chamamentos de alarme, o mel. Há um que pensava até que tinha posto aqui, mas não ouvimos, mas que é muito, muito conhecido, que é que geralmente quando a ave sai a voar, faz sempre esse chamamento de alarme. Aqui temos uma tuti negra. Eu vou pôr primeiro o chamamento para vocês ouvirem, e eu acho que de imediato, ao ouvirem o chamamento, vão perceber porque é que eu pus ali uma chave de ignição. Portanto, este chamamento que a tuti negra de cabeça preta costuma fazer
faz lembrar um bocadinho de alguém tentar pegar o carro e não conseguir, fazer várias tentativas. E é uma vocalização bastante frequente que a espécie faz. Tem outro exemplo, um bocadinho mais outra vocalização da espécie. Sempre muito arreganhada, as vocalizações. E aqui o canto, em que ela já alterna aquelas notas mais ásperas que ela tem nas vocalizações com umas notas bem mais assaltadas. Aqui outra espécie que vocês provavelmente conhecem bem, que é o pardal. É uma espécie que, ao contrário do que se possa pensar, é bastante vocal e tem até uma diversidade boa de vocalizações, mas as vocalizações são bastante simples e, portanto, as mais simples nós estamos habituados realmente a ouvir e facilmente também reconhecer. Consegue-se ouvir aqui dois tipos de vocalização diferentes, não é? Portanto, este ele vai fazendo, mas depois uma outra ave está chateada com alguma coisa e está uma vocalização mais arreganhada. Normalmente, no caso do pardal, apesar do canto ser simples, eles podem cantar de forma insistentemente e ficarem livres. Isto é uma outra espécie que talvez conheçam, que é a milheirinha, ou chamariz. Também gosta muito de cantar empoleirada em ramos altos, como o verdelhão. Muitas vezes pode também cantar em voo. Ela tem um chamamento em voo, que é curioso porque o chamamento que ela tem em voo, muitas vezes, ela começa a fazer, e depois de repente aquilo desenvolve no canto. Ou seja, no fundo é como se esse chamamento fosse quase o início do canto, e às vezes parece que vai cantar, não canta, e outras vezes canta. Eu vou pôr primeiro o chamamento. E agora o canto. O canto, há quem diga que faz lembrar um molho de chave a mexer, não é? Com alguma imaginação. Aqui, esta é uma outra ave também que facilmente encontramos em ambientes urbanos, mas também, obviamente, em ambientes agrícolas, e é uma ave incrível no que diz respeito à capacidade vocal. Portanto, ela imita imenso outras espécies. E o canto dela, ao contrário da maior parte das aves, que normalmente é muito. Portanto, tem coisas muito, muito próprias. No caso do estorninho, muitas vezes ela junta cantos de outras aves com coisas dela. Portanto, aquilo que eu acho que ajuda a identificar o canto do estorninho é, sobretudo, algumas componentes que nós vamos ouvindo, componentes metálicas e uns assobios mais característicos, porque, na verdade, depois o canto pode ser muito diferente de um indivíduo para o outro. Vamos ouvir aqui um bocadinho. Outra. Eu não sei se repararam, mas este acabou de imitar primeiro uma águia de asa redonda e depois imitou uma sirene de uma ambulância. Não sei se repararam, eu posso parar outra vez. É engraçado. Portanto, é uma ave com uma grande capacidade vocal. Vou só pôr mais um. Estes
assobios que vocês ouvem que mudam de intensidade e que eu acho que ajudam bastante a identificar a espécie. Porque ela vai, mesmo cantando outras coisas, vai sempre. Agora aqui, duas espécies que também encontramos muito facilmente. Uma delas é a rola turca, a outra o pombo turcaz. No caso da rola turca, o canto é muito, nós ouvimos isto muito. E tanto que às vezes em algumas dessas gravações que estamos aqui a ouvir, ouvimos lá atrás uma rola turca a cantar. E basicamente aquilo que ajuda a diferenciar é que no caso da rola turca tem 3 sílabas apenas e é um típico eu vou pôr que eu não sou muito bom a imitar. Enquanto que no caso do pombo turcaz o canto é muito mais grave, muito mais rouco e depois a componente tem 5 sílabas. Portanto, vamos ouvir primeiro a rola turca. Esta primeira visualização é uma visualização que elas fazem muito frequentemente quando levantam voo. Fazem esta visualização. É o canto. Portanto, é fácil reconhecer que tem 3 sílabas. Eu vou pôr outra vez. E agora um ponto. Tem um canto que é pouco, esta rouquidão. São 5 sílabas a cantar. Portanto, já são 2 espécies que são bem bastante e posso tentar diferenciar da próxima vez. Isto é uma espécie também muito que está sempre à beira das nossas casas, é o rábio ruivo preto, e tem uma coisa engraçada que no canto tem uma componente do canto, apesar do canto ser relativamente simples, mas depois tem uma componente em que ele parece que está a amarfanhar aquele papel que usamos para as sandes, sabem? Vamos ouvir e depois vem isso realmente. É um chamamento. Isto é o canto. O canto tem umas partes. Tem umas partes afaltadas, não é? Agudas, e depois tem esta parte que faz. Mas que na verdade ajuda bastante, quando percebemos esta vocalização, ajuda bastante a reconhecer logo de imediato. Mais uma espécie que também é habitual ouvirmos. É o andorinhão preto, que é quase inconfundível, a não ser o canto mais parecido, que talvez seja difícil de diferenciar, é da outra espécie de andorinhão, que é o Paulo. Neste caso, o do andorinhão preto é bastante mais homogéneo, embora tenha uma parte inicial mais forte. Este é um outro site que também vale a pena explorar, o eBird, porque também tem alguns quizzes de fotos e sons e vale a pena também explorarem, que pode ajudar também a quem se está a iniciar nos campos. E agora, as espécies florestais. Eu vou passar estas um bocadinho mais rápido, mas apenas porque estamos um bocadinho dados para conseguirmos fazer a apresentação até ao final. Portanto, isto é uma espécie também que encontramos em jardins e o canto é uma espécie que tem uma diversidade de vocalizações muito grande, mesmo muito grande. E portanto, muitas vezes estamos a ouvir uma coisa e não sabemos o que é e depois era um chapinho. Mas tem este canto mais típico, que na primavera é de facto muito audível.
faz lembrar, alguns sítios chamam no ferreiro, parece que está ali a bater no ferro. Comparativamente com as outras espécies de sapinhos, este canto é muito mais potente, embora haja algumas vocalizações que são similares entre esta espécie e outras sapinhos. No caso do sapinho real, normalmente esta potência no canto também ajuda a diferenciar. Isto é uma espécie que também em ambientes florestais se ouve muito. Muitas vezes nem sequer a vemos, mas podemos ouvi-la e o chamamento é inconfundível. Também é um bom imitador, apesar deste chamamento não ser assim grande coisa, mas é uma espécie que consegue, de facto, imitar outras. Está-se a ouvir aqui nesta gravação ouve-se uma fuzinha, um bútio e ouvia-se um pisco. Mas o bútio, na verdade, é o gaio. Estava a imitar um bútio, eles gostam particularmente de imitar os bútios. O bútio é a águia da asa redonda. Muitas vezes, muitas vezes, até na minha casa, às vezes ouço uma águia da asa redonda, depois vou ver e é um gaio. Esta outra espécie, que também é mais facilmente se ouvirá do que se vai ver, e tem esta vocalização, que há quem diga que faz lembrar um cavalo relinchar, mas também há quem identifique mais como uma risada assim forte. Depois temos aqui uma outra espécie, que é a trepadeira, que também é uma espécie de, normalmente, ambientes florestais, também que possivelmente não ouvimos o canto e não vemos a ave com tanta facilidade. O canto é muito curto e simples, mas é bastante agudo e é muito pouco variável. Ela canta aquilo sempre exatamente da mesma forma. Tem notas muito finas, muito agudas, e o canto é relativamente curtinho. Depois tem este chamamento, também bastante agudo. Obviamente aqui também interessa dizer que, ao visitarem diferentes ambientes, já podem esperar diferentes espécies, e isso pode ajudar nessa aprendizagem sobre os cantos. Portanto, obviamente, quando vão buscar para ambientes florestais, há uma série de espécies que podem estudar um bocadinho antes as suas localizações e já ir preparados, porque nesses habitats também muitas vezes é mais difícil de ver as aves. Aqui uma outra espécie. Lá está, nem todas as vocalizações, ou nem todos os cantos são feitos com as cordas vocais, no caso é o tamborilar dos troncos. Normalmente é diagnóstico, esta é a espécie que faz mais estes funcionamentos. Os outros pica-paus, por exemplo, o peto real não costuma tamborilar. Não quer dizer que não o possa fazer, pode, mas não é tão frequente. E no caso do pica-pau pequeno, o tamborilar não é tão rápido, prolonga-se mais no tempo. E este é o chamamento. Também faz um bocado lembrar um boneco. Aqui temos a Tuti Negra de Barreto. Portanto, este é o chamamento. Faz lembrar, é como se estivéssemos a escrever à máquina de forma assim um bocado hesitante. Escrever à máquina, mas antes de máquina. E o canto é bastante bonito. É muito melodioso.
faz lembrar um bocadinho do mel, mas aqui ao contrário do mel, o início do canto é mais hesitante e tem umas componentes mais não são tão melodiosas, e depois no final é que é mais melodioso e acaba por se prolongar mais que o canto do mel. Portanto, também estas variações interessam para conseguirmos distinguir. Aqui uma outra ave muito engraçada, que é a carriça, que é muito pequenina, mas tem um canto super poderoso. Então, aqui é o chamamento, afastar, aqui a localização também, e aqui o canto. E, normalmente, quando se ouve esta ave, aquilo que se nota o canto é de uma potência muito grande. E obviamente, tem depois também, em termos de duração e de variação, também é bastante facilmente reconhecível, embora tenha várias componentes, mas em termos de estrutura, é uma estrutura que depois acabamos por reconhecer, ou ao ouvir várias vezes, conseguimos reconhecer o canto desta espécie. Portanto, enquanto que algumas espécies, se calhar, a estrutura do canto é mais variável, há outras que têm uma estrutura menos variável. E, nesses casos, ajuda bastante a conseguirmos identificar o canto. E acho que tínhamos aqui um videozinho que eu ia mostrar uma carriça a cantar. Não sei se vai funcionar, vamos ver. Também é rápido. E ouve-se uma rola. Pronto. Vamos fechar isto, que é para isto não me chatear. Voltando à apresentação. Como é que está? Então, esta também é uma ave de ambientes florestais, é o tentelhão. Vamos ouvir o canto. Esta também é uma ave que tem também uma grande necessidade de chamamento. Este é um deles, que é muito difícil. E pronto, já demos uma vista de olhos em algumas espécies. Eu peço desculpa se calhar não ter perdido tanto tempo em algumas ou ter passado rápido, mas de facto era também para vos dar uma ideia geral de dentro de várias espécies de aves comuns que ocorrem no nosso país, dos sons e chamamentos e cantos que elas têm. É difícil de repente cobrir todas elas muito facilmente e portanto tem que haver aqui um equilíbrio entre o número de espécies a mostrar e o tempo que se perdia com elas. De qualquer maneira, esta parte aqui só também para vos dizer um bocadinho que as aves, o canto das aves é muito útil e nós também o usamos nos nossos projetos de conservação. Portanto, é o facto de termos colaboradores que têm conhecimento sobre o canto das aves que nos permite recolher informação e monitorizar essas espécies, o estado delas, como é que elas vão. Por exemplo, só para vos dar alguns exemplos, na Sociedade Portuguesa do Estado das Aves, na Sociedade Portuguesa das Aves, temos estes 3 projetos, que são só exemplos, o Censo de Aves Comuns, o Atlas das Aves Nidificantes, o NOCPA, em que de facto usamos o canto das aves para monitorizar as espécies. E, portanto, são os colaboradores com experiência na observação e o canto das aves que vão para o campo recolher informação sobre estas espécies. E o que é que essa informação nos possibilita? Possibilita termos um conhecimento muito mais aprofundado da distribuição das espécies. Aqui à vossa direita um mapa de distribuição da andorinha das chaminés, mas também das tendências populacionais. Aqui à vossa esquerda tem um gráfico em que se vê que a andorinha das chaminés tem estado em declínio nos últimos anos. Portanto, este tipo de informação, a informação do canto das aves, não é uma coisa que pode ser usada como ferramenta. E esta parte também é muito importante para vos dizer. Aqui um outro exemplo de uma espécie que se calhar que há alguns anos atrás não havia muito menos registros em Portugal, tem vindo a expandir-se e, portanto, vocês podem ver que também o gráfico ilustra isso, o crescimento populacional que a espécie tem tido e também, do outro lado, a distribuição no país.
Se quiserem saber um bocadinho mais sobre estes projetos, Ciência Cidadã, se acharem que podem contribuir para eles, ou se quiserem saber mais, apenas saber mais sobre os projetos, ficar a conhecer um bocadinho qual é o objetivo desses projetos, podem visitar o nosso website. Também podem subscrever a nossa newsletter e visitar a nossa página no Facebook para saber que tipo de atividade tem que estar envolvidos. Nós vamos tentando saber, tal como esta palestra, vamos tendo algumas iniciativas para as pessoas participarem, para poderem aprender mais sobre as árvores, sobre os nossos projetos e também para poderem dar o seu contributo. Isto é mais um site que também vale a pena vocês darem uma olhada delas. Aqui são agora exemplos rápidos de alguns sites que se calhar vale a pena explorarem para aprender sobre campos. Aqui um outro, este em particular, onde está associado também ao eBird, mas onde é permitido vocês colocarem as vossas gravações e também ouvirem as que já existem. Este é um projeto também muito interessante, que é o Sound Approach, em que é focado completamente nas aves, no canto das aves, e portanto é muito interessante para quem gosta de canto de chamamentos. Inclusivamente, até já vos mostro, depois em termos de livros, eles têm uma série de livros que são interessantes, por exemplo, este sobre os cantos das aves marinhas, ou as localizações das aves marinhas. Depois há uma série de outros livros generalistas que vocês podem obviamente, ter. Guias de aves muitas vezes têm descrições já relativamente razoáveis sobre os cantos das aves, sobre os seus chamamentos, e depois, não em português, mas em inglês, já é possível arranjar também guias só sobre cantos e chamamentos de aves. Aqui, voltando aqui atrás, aqui são também alguns links que eu vos vou deixar. Depois este webinar vai estar gravado, portanto podem voltar a vir aqui e tirar os links dos sites de que eu falei ou outros que vocês podem visitar para saber um bocadinho mais sobre os campos. E agora vamos fazer só um pequeno quiz para ver se vocês estiveram atentos. Não, estou a brincar. É mais para até recordarmos um bocadinho aquilo que estivemos a fazer. E, portanto, a ideia é, eu vou pôr o som e vocês vão, se quiserem, claro, vão pondo a espécie no chat que se conseguirem reconhecer o canto. Aqui qualquer coisa que falhou, peço desculpa. Não estou a conseguir agora ver o chat. Por isso não consigo ver se vocês responderam. Ainda ninguém respondeu. Não há palpites? Então? Temos a Cristina a dizer que escuta, mas que não consegue identificar. A Maria Paula de Carmo também diz que é difícil. Esta é mais difícil, não é exatamente o som exatamente parecido ao que eu tinha. Sim. Já temos aqui os palpites do anterior. Chapi Real, diz o João Afonso. Este anterior que eu tínhamos ouvido era do outro que não conseguia dizer. Agora já estamos a ouvir outro. Agora já estamos a ouvir outro. Este é o 2. Ok. Temos aqui os palpites que é Melro. Exatamente. Muito. Exatamente. Já é familiar. Agora estamos a ouvir o 3. Chapim Real, dizem aqui de algumas pessoas. Acertaram? Acertaram. Temos aqui Trigueirão, Milheirinha. É o Trigueirão, é o tal que está a entrar a moeda a rodar. Tivemos aqui algumas pessoas a acertar, tipo o Miguel, o Luís. Eu vou pôr só outra vez, só para ouvir. Fernando. Normalmente a milheirinha, até em termos de duração do canto, acaba por se prolongar muito mais. E do milheirão é relativamente curto. Então faz este canto relativamente curto. Ora bem,
Rola, rola turca. É verdade. É verdade, mas não é especial. Há aqui uma outra ave a cantar. Pintacilgo, temos aqui várias Exatamente. pessoas a dizer pintacilgo. Ok, e a rola turca atrás. Exatamente. Muito bem. Acho que está a correr bastante bem. Agora com atenção. Vamos lembrar qualquer coisa. Já se lembram de um que fazia lembrar de deixar de um cavalo. Então, era o Pedro Fial. Ok, tivemos aqui Agora é que já algumas estamos pessoas a a ouvir o responder. certo. Agora é o certo. Desculpem lá. Este é mais fácil. Temos aqui milheirinha, pardal, chamariz. É, sim, senhor. Esta não se esquece. É, cagarra. Muito bem, é cagarra. Esta era para ver se estavam atentos. Quero ver se estavam atentos no início. Ani, está aqui a Cristina a perguntar se chamariz e milheirinha é o mesmo. Já É o que mesmo. é o Chamariz e mesmo, sim. milharia são dois nomes comuns para a mesma espécie. Rola. Rola turca. É verdade, a rola está sempre presente. É omnipresente. Nos Mas pardais. deixa para ouvir outro. Exatamente. Muito bem. E agora a última. Por isso é mais difícil. Estorninho, diz aqui o Miguel. Muito bem. O António também. É o E estorninho, sim, Beatriz. senhor. Se vocês ouvirem os tais seguidos, mudam de intensidade. Apesar de não ter um canto muito estruturado, são essas componentes, também algumas componentes metálicas, desenvolvem muito bem, olha, espetacular. Um bom, excelente desempenho. Resta-me agradecer a toda a gente que contribuiu para os conteúdos desta palestra e também a vossa presença e atenção. Espero que tenham gostado. E agora passamos o espaço para a parte das perguntas, não é, Jana? Sim, eu estava aqui, houve muitos comentários bastante positivos. Tenho aqui uma pergunta da Sara Pereira que diz: no grupo de pintacilgos, por exemplo, cada elemento do grupo tem um canto distinto, eles conseguem distinguir-se uns aos outros? Sim, é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Eu não sei se não sei se tenho a certeza da resposta. Eu imagino que, portanto, há aqui em relação aos cantos, há duas componentes importantes. Uma somos nós e outra são as aves. Portanto, no que diz respeito à identificação que nós fazemos do canto das aves e dos seus chamamentos, na verdade, os chamamentos dos pintacilgos parecem-nos todos muito similares e têm características próprias e, portanto, facilmente nós reconhecemos, não, é um pintacilgo porque cantou assim e porque vocalizou assim. Obviamente, depois entre as aves, não é? Elas provavelmente conseguem reconhecer componentes individuais nessas vocalizações e nesses cantos. É muito provável que sim. Não quer dizer que isso aconteça sempre, tal como nos humanos, não é? Mas é muito provável que sim, que consigam reconhecer componentes individuais. De resto, noutras espécies, não falando especificamente dos pintacilgos, noutras espécies isso é super importante, porque, como eu vos tinha dito, em algumas espécies a vocalização é usada precisamente para esse reconhecimento. Então, no caso das cagarras, das pardelas de camarelo, de facto, por exemplo, a fêmea, quando entra no ninho, vocaliza, o macho responde. Ou o macho, quando entra no ninho, vocaliza, a fêmea responde. Se a fêmea não responder, o macho é capaz de dar algumas bicadas. Para reconhecer, tem que ouvir a sua vocalização.
Ani, se queres parar de partilhar o ecrã, só porque não te estamos a ver. Então, se eu perder aqui, se eu perder alguma pergunta, digam, porque é muitos comentários, podem-me escapar. Temos aqui uma pergunta do Miguel Rodrigues que diz: o chamamento do peto pode confundir-se com o som de alarme do melro? Não, por uma razão, porque o chamamento de alarme do melro geralmente, que se ouvir, ele tem várias componentes diferentes. E, portanto, no caso do peto, não, o chamamento, apesar de é aquele relinchar, mas estruturalmente é igual sempre, não tem nenhuma variação. No caso do melro, aquele chamamento de alarme, que realmente tem uma parte que podia fazer lembrar, mas depois ele tem outras componentes que facilmente se reconhece logo que não é da mesma espécie. Ok. Esta pergunta não sei se sabes responder, que não é do teu departamento, digamos, que é: que atividades têm para crianças entre 10 e 12 anos? Portanto, não costumamos ter assim muita coisa, infelizmente, não é? Sim. Mas talvez com o tempo. Sim. Eu posso só dizer que acho que é verdade que em geral, não é só no nosso caso, muitas vezes há poucas atividades dirigidas ao público mais novo. Eu também sei disso porque também tenho miúdos pequenos e muitas vezes às vezes é difícil de encontrar essas atividades. Mas vamos tendo aqui e ali, e eu acho que é uma coisa também que queremos trabalhar para disponibilizarmos de forma mais frequente. Mas vamos tendo coisas, inclusive aqui no âmbito do festival, há algumas atividades que eram especificamente dirigidas para crianças. Sim, também já agora posso recomendar, eu não sei de que zona é que é a Maria Paula Carmo, mas por exemplo no espaço interpretativo da Lagoa Pequena, que é em Sesimbra, que nós também ajudamos na gestão, por vezes temos, às vezes não são atividades só para crianças, mas para famílias e às vezes pode haver alguma coisa interessante, mas é uma questão de assinar a nossa newsletter e ir acompanhando. Depois o Francisco Pinheiro diz, espera aí que eu perdi, espera aí que isto... São muitas perguntas. Relativamente ao porquê que as aves cantam, será que a ciência contempla a hipótese do cantar pelo prazer ou pela estética e que haja uma evolução do canto nesse sentido? Depois ele põe entre parênteses: David Rothenberg, músico e filósofo que improvisa com diferentes animais. Não sei se sabes a resposta. Eu posso dizer a resposta que Tu achas? que acho, não é? Obviamente, não quer dizer que seja a correta, é uma pergunta mais complexa. Mas, obviamente, que há aves que com certeza que cantam por prazer, não é? O que não significa que o cantar não tenha realmente uma função definida. Porque tem, e em termos evolutivos, essa parte está mais ou menos provada em termos científicos. Portanto, o canto serve, no fundo, para mostrar, e de facto as fêmeas, na maior parte dos casos, as fêmeas, de facto, selecionam muitas vezes os machos a partir dos cantos. Ou os outros machos mantêm os seus territórios não sobrepostos com o macho que canta. Portanto, em termos de funcionalidade do canto, essa parte está mais ou menos provada. Agora, isso não quer dizer que, obviamente, eles não tirem prazer de cantar. Não é? Também era uma maçada se cantassem só porque são obrigados a isso. Temos aqui outra pergunta da Sara Pereira, que pergunta se existe algum documentário áudio sobre o canto dos pássaros. Não sei se apresenta essa alguma. pergunta eu de facto não sei responder. É provável que sim, obviamente é muito mais provável que se possa encontrar documentários desse tipo na língua inglesa, portanto quase de certeza que haverá, embora eu não conheça nenhum, estou a dizer só suponhamos, mas quase de certeza que há, porque há de facto muita informação. Em português não tenho conhecimento. Depois temos uma pergunta da Cristina Seabra. Gostava de instalar caixas ninho, mas não sei fazer. Instalar nas árvores baixas, com gatos a passar no quintal. Portanto, presumo que a Cristina tenha algumas dúvidas. Gostava de instalar, portanto, algumas caixas ninho, mas por causa dos gatos não sabem o que fazer. Não sei se sabes dar alguma dica. Eu acho que também é um bocado fora aqui do contexto deste webinar, mas aquilo que eu posso indicar é que visite o nosso site, porque eu julgo que nós devemos ter essa informação
sobre como construir ou onde montar caixas de ninho. Quase certeza que temos essa informação disponibilizada. Se por acaso não encontrar, também podem enviar um mail para nós e nós então aí fornecemos logo a informação toda. Cá não vale a pena também estar a dar todos os detalhes aqui. Ok, penso que, pronto, acho que a Cristina também tinha perguntado no mesmo sentido acerca de comedores, mas eu acho que é uma questão de nos contactar. No nosso site eu acho que temos alguma informação, se calhar não está tão completa, Sim, eu acho que temos alguma informação, mas de qualquer maneira, sim, mandar um mail. se forem dúvidas específicas, exatamente, até se quiser pode mandar um mail para mim e eu posso responder. Ok, mais perguntas. Há aqui uns comentários acerca dos gatos que já sabemos que podem ser um problema, não é? Que devem ser mantidos de preferência dentro de casa, não é? É verdade. Eu, por acaso não disse durante a apresentação, mas cantar também tem riscos. E um dos riscos que cantar tem é exatamente dos predadores. Portanto, quando as aves cantam, e muitas vezes expõem-se, não só porque ao cantarem estão a sinalizar a sua localização, mas também porque muitas vezes o têm de fazer de forma mais exposta, portanto, em algum topo de uma árvore ou de um ramo. E, portanto, cantar tem um risco. Portanto, elas só cantam porque realmente há uma grande vantagem em cantar, senão não se expunham tanto. No caso dos gatos, obviamente, também será um risco, sobretudo nas áreas mais humanizadas. Não é? Depois temos aqui uma pergunta da Helena Capela, que talvez não seja mais indicada, não seja para ti, que ela pergunta qual é a disponibilidade de uma palestra online para miúdos do terceiro ciclo, 13 e 15 anos. Se calhar eu sugeria à Helena enviar-nos um e-mail para o spe@spe.pt, porque nós também temos uma professora destacada, portanto, consoante o assunto, pronto, pode ser que consigamos orientar. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Não, claro que sim. Acho que é uma ideia super interessante, até porque acho que realmente é possível chegar a um público mais jovem, ainda há uma série de temas super interessantes no que diz respeito às aves, mas também à sustentabilidade, não é? E, portanto, é uma questão de nos contactar, de facto. Sim, nós temos temos a nossa professora destacada sim, na área de educação ambiental. Depois aqui da Sofia Moreira, sei que já foram avistados cá alguns psitácidos, como o periquito colar, o periquito monjo, o papagaio do Senegal, o periquitão de cabeça azul, Agarpornis, mas sabe-me dizer se já foram avistados mais algumas espécies da família dos psitáceos, não sei se estou a pronunciar bem, algum tipo de arara, periquito ou papagaio? Sim. Essas já foram avistadas muito mais espécies de psitacídeos. Mas repare uma coisa, uma espécie ser avistada não significa que tenha uma população estabelecida. E, portanto, sendo um grupo que é super comum nas pessoas terem em casa, também é relativamente comum haver fugas de cativeiro. Por isso, em termos de avistamentos, há muitas outras espécies de psitacídeos que já foram avistadas. Depois o que acontece é que algumas dessas fugas de cativeiro podem dar origem então a populações que se conseguem estabelecer e se conseguem reproduzir. O exemplo mais óbvio é o do periquito de colar, que realmente tem populações bem estabelecidas em vários locais do país. Nos outros casos depois é variável. Eu só aproveito para dizer que nós julgo que 15 de outubro iremos fazer uma palestra sobre aves exóticas. E, portanto, se é um tema, se é um tema que lhe interessa, pode ver na nossa agenda e inscrever-se. Será um webinar também online. Sim, iremos anunciar na newsletter e também deve estar na agenda do nosso site. Temos aqui o Francisco Pinheiro a perguntar como é que se pode inscrever nos censos sonoros. Portanto, penso que sejam os censos que estiveste a mencionar há pouco. Sim, portanto, eu diria que se quiser saber um bocadinho brevemente sobre os censos, pode consultar o nosso website, onde pode encontrar informação mais ou menos base de cada um desses censos. Depois, para se inscrever e para participar, basta contactar a pessoa responsável, provavelmente terá associado a cada um dos censos, terá lá o contacto e portanto, facilmente consegue estabelecer esse contacto. Se for no caso do censo de aves comuns, pode contactar-me a mim. Temos aqui mais uma pergunta, são muitas perguntas, do Pablo Bernal, que pergunta qual é a principal diferença entre o canto e o chamamento.
O chamamento ajuda também a procura de parceiro? É uma pergunta. Sim. É assim, a maior diferença entre o canto e o chamamento, eu julgo que é sobretudo a nível das funções que tem. Porque há espécies que podem ter, de facto, cantos extremamente complexos e há espécies que podem ter cantos relativamente simples. E muitas vezes o canto simples de uma espécie pode ser mais ou menos parecido com o chamamento de outra. Portanto, não é necessariamente pelo tipo de estrutura que conseguimos definir se é um canto ou um chamamento. No entanto, em geral, a maior parte dos cantos tendem, dentro das espécies, a ser o tipo de focalização mais complexa que a ave faz. E isso tem a ver um bocadinho com aquilo que eu estava a explicar no início, que é a forma da ave, de facto, de mostrar a sua qualidade, não é? Às outras aves da mesma espécie. E, portanto, nesse aspecto, obviamente, se for uma coisa mais exigente, então mais facilmente pode dar essas indicações. Pronto, a Cristina está a falar aqui do teu e-mail, mas eu acho que o Anjo já escreveu mais à frente o e-mail dele, portanto o melhor é enviar um e-mail diretamente para ele. Se o assunto não for para ele depois reencaminha para os colegas. Depois, espera aí, temos aqui a Sofia Moreira a agradecer o esclarecimento. No caso das araras, ela pergunta, no caso das araras nunca foram avistadas cá em Portugal, na natureza, pois não? Araras, que eu saiba assim de cabeça, eu julgo que não, mas estou a falar puramente de cabeça. Há uma série de outros psitacídeos que eu tenho a certeza que sim. Araras talvez não. Eu também não sei se haverá em quantidade em cativeiro assim que depois... Porque no fundo acaba por ser proporcional, não é? Portanto, se houver muitos bichos dessas espécies em cativeiro, vai haver muitas fugas, não é? Ou pelo menos mais fugas. E, portanto, no caso das araras, eu não conheço. Não conheço, de facto, de avistamento. Pronto, é assim, não temos mais perguntas. Não sei se mais alguém quer colocar mais alguma. Se não, vamos dar por encerrado o nosso webinar. Pronto, temos aqui muitas pessoas a agradecer e a dizer que gostaram bastante da apresentação. E pronto, eu também agradeço a todos os que estiveram presentes pelo vosso tempo e aproveitem e inscrevam-se mais, aproveitem esta oportunidade nos próximos webinars e agradeço também ao Annie por partilhar o seu conhecimento connosco e relembro que vamos colocar esta apresentação depois no YouTube do festival e não será se calhar já hoje, mas nos próximos dias estejam atentos e depois divulgaremos no Facebook e nas redes sociais. Portanto, se quiserem depois ouvir de novo para ficar bem no ouvido, já sabem. E pronto, obrigada. Obrigado a todos. E até à próxima.